menos que isso na época. Então, você gasta 4 bilhões para sanear o banco, aí tem o empréstimo para sanear BMG, Minas Caixa, aí depois a contrapartida que veio foi justamente a questão das privatizações, reforma administrativa e vai por aí. Que é a história está se repetindo agora com essa renegociação da Lei 159, que depois nós vamos entrar nela. Tá? Aí eu complementei, porque ela estava desde 2016, e peguei a evolução dessa dívida para chegar em 2018, que está em 110 bilhões a dívida contratual. Isso não é todo da União, 83% que é a dívida com a União. Tá? Para você ter uma ideia, a evolução de 2010 para 2018 foi um aumento de 70% nessa dívida. Tá? E logo depois eu vou mostrar para vocês que o Estado pagou 40 milhões nesse período, 40 bilhões nesse período, e daí a dívida saiu de 64 e foi para 110. Tá? Então, isso não tem fim. Isso, nós vamos ter essa renegociação agora, logo depois vem de novo. Aí é o seguinte, depois eu vou mostrar para vocês, quanto que o Estado paga? Teve aí umas discussões, umas mudanças, era em torno de 6 bilhões, mas teve algumas negociações que tiveram no meio do curso aí, que não deu, mas era 4 bilhões, 5 bilhões, e uns tempo atrás, antes no período de 2013. Mas por que essa dívida cresce? Ela cresce por dois motivos. Primeiro, a questão do juro composto. E ela foi negociada por IGPDI mais 7,5%. Isso é o seguinte, teve período que dava 17%. Aí você pega lá no saldo da dívida, corrige 17%, vamos supor que dá 10 bilhões. Aí o Estado vai e paga 4, fica 6. Esse 6 vai aumentando. Entendeu? É isso, quer dizer, o próprio juros, o custo da dívida vai fazendo com que ela aumente. Por isso que eu falei aqui, que ela era 14 bilhões, o Estado pagou 80 bilhões e está devendo 110 bilhões. Então, isso precisa, primeiro, tem uma ação de um ADIM discutindo se é juros simples ou juros compostos. Tem outra ADIM também que está discutindo a renegociação da dívida, né? Essa lei de renegociação da dívida 159, a lei complementar federal, tá? Discutindo, porque isso também tem uma série de pontos lá que é questão de funcionalidade questionável. Tá? E, então, isso aqui, a gente precisa mexer nisso, porque isso toda vez é um motivo de arroxo salarial, de privatização, de tirada de direitos de servidores e vai por aí afora. Próximo. Aí demonstrando para vocês, 80% desse dado aqui é de 2016, porque infelizmente é o seguinte, o Tribunal de Contas ainda não divulgou o relatório de 2017, não está disponível isso no site dele, o último que tem lá é 2016. Geralmente era com 1 ano de atraso que ele colocava. Mas eu peguei esse gráfico lá do Tribunal de Contas, tá? Da composição da dívida. Então vocês veem que a dívida contratual do Estado 80,11%, isso em 2016, em cerca de 87 bilhões de reais, era com a União, que é da renegociação. Você vê o próximo, né? Aí vem, isso aqui é até as metas, a meta que foram feitas com relação a dívida, vocês verem que ultrapassou, porque em 2018 estava no orçamento, era uma previsão, mas era uma meta de 96, ela já está em 108 bilhões. Próximo. Aí está uma demonstração do pagamento dos juros, entendeu? Do exercício de 2015 e 2016. Aí você olha, em 2015 foi 6,8 bilhões, depois de 2016, que não serve como parâmetro, porque teve uma renegociação em curso aí, e a mudança do indicador, porque essa dívida era corrigida pelo IGPDI mais 7,5%, e agora é 4% mais o IPCA e não pode ultrapassar a taxa Selic. Mas mesmo assim ela continua crescendo, não resolveu. Por que eu acho que tem que ser discutida essa dívida? Vai olhar o seguinte, o que os empresários pagam de taxa de juros no BNDES? Qual que é o valor? Isso não chega a 3, 4%. E aí o Estado chegou a pagar, eles calcularam, não pagou, mas está aqui nessa dívida. Tem casos que se você pegar GPDI mais os 7,5%, estaria em torno de 20%, coisa do tipo. Tá?
Uma das coisas que eu falei que dá muito dinheiro para o banco, é o seguinte, você pega lá os depósitos que a gente faz, que ele não paga nada em cima do depósito, está lá em bilhões de reais. Eles emprestam isso no cheque especial a 9% ao mês. Né? Então você imagina o seguinte, ali são bilhões mesmo, imagina assim, os correntistas, cada um deixa lá 100 reais, 50, vai ficando aquilo, ele vai juntando aquilo, ele aplica aquilo tudo. Então assim, vamos para a próxima. Aí um demonstrativo da dívida consolidada em 2018. Tá? Isso aí também tem lei de responsabilidade fiscal, que diz que ela não pode passar dos 200% da receita corrente líquida. Aí você vê a dívida contratual. Aí eu queria ver, né, mostrar com vocês o seguinte, essa dívida externa aqui, isso aí em 2003, antes da renegociação, antes do pagamento da dívida com a CEMIG, praticamente não existia essa dívida. Mas eu lembro direitinho que o secretário na época da Fazenda era o Colombini, que dizia o seguinte, que o mercado, que o dólar estava barato, a taxa de câmbio estava baixa, que ele ia arrumar um dinheiro para pagar a CEMIG. Entendeu? A CEMIG nem lançava isso aí mais no balanço dela, já tinha declarado por perdas. Eles arrumaram dinheiro no Crédito Suíça, acho que não sei mais, no banco nos Estados Unidos, para pagar a dívida da CEMIG, e esse negócio, depois veio a taxa de câmbio, estourou essa dívida. Quer dizer, que da CEMIG, que era uns 5 bits, que tinha um desconto de 15, eles pagaram uns 3.500, essa dívida, ou quer dizer, que eles fizeram lá, na época que era em torno de 5 bilhões, isso está aproximando dos 12 por causa do período, por ter buscado esse dinheiro fora desnecessariamente para pagar um empréstimo da CEMIG que ela nem considerava. Próximo. Tá. Aí o demonstrativo do custo da dívida, dos gastos que o governo teve de 2010, está vendo que lá na frente total, entre juros e demonstrações, 40 bilhões de reais. Isso é o seguinte, eu mostrei para vocês ali, ela cresceu de 60 para 108 bilhões. Então isso não tem jeito, isso é um cachorro correndo atrás do rabo, não vai conseguir resolver esse problema dessa dívida nunca. As renúncias, esse é o ponto. Aí está assim, bom, a crise, se quer dizer que ela existe, porque, vamos supor, que está nos números oficiais, nós estamos vendo aí, que existe. Qual que é o caminho para resolver isso? Quer dizer, aí o caminho que eu vejo é o caminho pelo lado da receita, foi o que eu disse para vocês. Aí tem um planejamento da estimativa das renúncias fiscais. São benefícios fiscais para grandes empresas, já tem pesquisa em relação a isso, que isso só serve para engrossar o lucro das grandes empresas. Isso não traz retorno social nenhum. A situação da crise dos estados, ela está justamente nisso. Goiás ficava numa guerra fiscal com Minas, Goiás está numa situação também terrível. Se brincar, está até igual ou pior a Minas Gerais. Entendeu por isso? Por quê? Porque o que aconteceu? O Estado foi abrindo mão de receita, com o argumento de gerar emprego. Isso é uma balela, é mentira, isso não existe geração de emprego para compensar esses absurdos dos impactos. Vocês estão vendo aí, isso é uma previsão orçamentária, as metas, isso que a Fazenda faz, o Estado faz e apresenta para o Tribunal de Contas. Tá? Olha para vocês verem os benefícios fiscais, as renúncias consolidadas e suas renúncias internas, que tem chamado benefícios heterônicos. Esses benefícios heterônicos que eles colocam aqui são as perdas em decorrência dos benefícios dados pelo governo federal, dos tributos estaduais, como Lei Candir, o Simples. Só que o seguinte, eu já entrei com 5 ações populares para poder dar transparência, porque não há metodologia, não é divulgada a metodologia de cálculo. Para mim esse valor é muito maior, não há transparência em relação a isso. E colocaram que as daqui são em torno, quer dizer, de 5, aí para 2018, 5 bilhões de reais que depende do Estado, que são as renúncias consolidadas, as novas renúncias. Isso, pessoal, dá um total de 13,591 bilhões de reais. Isso é o dinheiro. Aí tem um gráfico na frente que tem um comparativo disso com o que se gasta com saúde e com educação. Nós vamos ver mais na frente. Chega a ser 104 do que gasta com educação e 2,6 do que se gasta com saúde. Aí é o rombo dos privilégios fiscais. Esse gráfico eu faço desde 2000. Eu venho pegando a previsão com as renúncias, né, e os privilégios aí que são concedidos pelo Estado.
Só que aí é o seguinte, vocês vão ver que 2003 para 2014, para 2004, teve uma queda aí, mas não teve redução de renúncia não. O Estado mudou a metodologia de cálculo, tirando a parte das indústrias, dizendo, olha, não, isso vai refletir no comércio, isso é balela, porque se você vende para consumidor, vende para fora do Estado e tal, isso deveria estar também. Mas isso foi retirado, por isso que tem. Mas mesmo assim, nós estamos chegando, o seguinte, chega a 10 bilhões as realizadas, não tem ainda, porque isso não consegui na Fazenda, esse dado ainda, mas e no relatório do Tribunal de Contas eu não vi no site lá esses valores, mas é em torno disso aí. Olha aí, a soma disso de valor original, 95 bilhões de 2000 para cá. É muito dinheiro, pessoal. Isso é mais de 9 vezes o que se gasta com educação. E é 18 vezes o que gasta com saúde aqui em Minas. Mais ou menos. Aí volta naquela anterior. Aí você pega o seguinte, fiz uma correção aqui por alto de quanto isso daria corrigido. Isso deu 173 bilhões de reais de renúncia. Isso aqui, por isso que não tem dinheiro. Esse é o motivo que não tem dinheiro. Você dá para os empresários, e é um negócio terrível. Aqui, com raras exceções, nenhum deputado gosta de falar sobre esse assunto, tá? Sobre benefício fiscal. Porque é o seguinte, você vai mexer com os poderosos, você vai mexer com os grandes. O caso da JBS, mesmo eu cheguei a fazer matéria na Folha de São Paulo denunciando aqui o caso que ele tinha benefício fiscal e que tinha que apurar. Porque ele disse que comprou crédito aqui, você comprou, quem vendeu tem que ir atrás. Mas não foi para frente esse negócio da JBS. Saiu no Estadão, várias denúncias, tudo. Mas isso aqui, pessoal, a maioria desses benefícios fiscais são ilegais, sabe? Agora deram uma mudada na lei, mas é uma lei inconstitucional, porque eles têm que ser, o benefício fiscal ele tem que passar pelo CONFAS, a maioria não passa, é produto da guerra fiscal, sabe? Isso aqui é o momento para resolver isso. Na realidade, não há necessidade de fazer arroxo salarial em cima dos servidores, de reforma administrativa, de privatizações, de você desmantelar o serviço público. É por aqui. E tem um outro maior ainda, um outro absurdo maior. Vai para o próximo. Bom, aqui separando aí as perdas da Lei Candir depois do ressarcimento. Essa questão da Lei Candir, eu queria falar um negócio para vocês. Pessoal, a Lei Candir, o Supremo já disse, entendeu, que tem que ressarcir. Então isso está para trás. Nós temos que tributar o minério e os produtos primários e o agronegócio com ICMS, porque aí você resolve. Você compra, aí sim nós estamos comprando uma briga com o poder econômico mesmo, e que é o que é justo. Não tem sentido fazer isso que a Vale faz para ter esses privilégios fiscais e não pagar tributo nenhum. Não tem sentido isso. Então, essa luta, entendeu? E o momento é propício para isso, para voltar à tributação do ICMS sobre os produtos primários, semi-elaborados, como eu falei aqui antes, como era na Constituição de 88, e que veio a emenda 42, depois veio a Lei Candir, a emenda 42, imunizou essa parte. Aí é o caminho para a gente buscar uma solução para isso. Entendeu? Porque o problema é o seguinte, parece que o Tribunal de Contas não está cumprindo a decisão do Supremo, está dizendo que não tem que assassinar. Porque era para fazer o cálculo, eles não estão fazendo o cálculo, estão dizendo que não é para assassinar. Mas isso já ficou para trás. A briga é o seguinte, é você tributar isso para frente para resolver o problema. Vai para o próximo. Tá. Estimativa das renúncias consolidadas, são os benefícios consolidados, sem os heterônimos. Próximo. Aí é só para ver como são concedidos. Outra coisa, benefício fiscal, quando o Celso Furtado criou isso, era para você levar desenvolvimento para o Nordeste, aquelas regiões mais pobres, entendeu? Você levar benefícios fiscais. Olha para você ver onde está a maior parte dos benefícios fiscais. Aí, região metropolitana, para as grandes empresas, Triângulo Mineiro, os maiores estão justamente nisso, olha dizer, 2 bilhões e 117 na região metropolitana. Olha vários aqui tinham, só 6 milhões. Você vê que não tem, na realidade, não tem essa lógica. Virou moeda de troca para financiamento, era e ainda continua sendo moeda de troca para financiamento de campanha. Isso aqui, por isso que, então, estão vendo o seguinte, que não tem esse argumento. Outra coisa, pessoal, o argumento de gerar emprego, isso é outra balela. Já tem estudos de colegas nossos de outros estados que o emprego de salário mínimo está custando para o Estado R$1 milhão. Tá? Isso não tem a mínima lógica. Isso. Próximo.
comparativo de renúncia de receita com despesa. Isso aqui que é importante. Olha para vocês verem. O total da renúncia de 2016, 10 bilhões. Isso representa, com relação ao gasto com a saúde, 204%, e para, no caso da educação, aí, para manutenção do desenvolvimento do ensino, 104%. Tá. Essa comparação, isso não fui eu, foi o sindicalista, não. Quem fez essa comparação foi o relatório do Tribunal de Contas. Tá? Esse é o outro ponto que eu gostaria de colocar. Além dos benefícios fiscais, que é a sonegação legal, nós temos a sonegação no Brasil, que nós estamos vendo esse instituto, que é, acho que é Justice Texas, né, que é um instituto americano, fez um levantamento no mundo com base nos dados do Banco Mundial e chegou ao seguinte, que nós somos medalha de prata em sonegação. Nós só perdemos para a Rússia. Olha para vocês verem aí, isso aí é uma estimativa que eles colocam, 200 bilhões, mas na realidade, quando você leva para o cálculo do PIB, isso chega, um terço do que é arrecadado. Um terço do que é arrecadado estaria hoje em torno dos 800 bilhões, por essa nota, 800 bilhões que é sonegado no Brasil. E é engraçado, gente, o Moro, que diz que o Caixa 2 era o pior dos crimes, agora diz que não, que o Caixa 2 não é pior do que a corrupção. Né? Entendeu? Caixa 2, gente, é dinheiro sonegado, é dinheiro do narcotráfico, é dinheiro do contrabando, é dinheiro do crime organizado. Entendeu? Se não tinha criminalidade, se isso não for crime, na lei de crimes contra a ordem tributária, tem lá os crimes, que isso é crime, sonegar e tal, mas se a pessoa paga ou parcela lá o negócio, ele estima a punibilidade. Mas então, vocês estão vendo essa situação, vocês vão ver assim, pegando a parte da sonegação, mais a dos benefícios fiscais, tem dinheiro aí que dá para fazer uma revolução na área social, sabe? Então é o seguinte, não precisa muito não, precisa pouco. Para a próxima. Aí é que está o negócio que eu falo para vocês, que empresário não paga tributo nesse país. E aqui é onde tem que tirar. Gente, isso aqui é o seguinte, na época que, quando eu comecei, no primeiro mandato meu de presidente do sindicato, eles ainda conseguiam esses dados, depois eu não consegui mais. Eu peguei 2003, mas hoje é igual, sabe? Isso aqui, o que é isso? Isso aqui representa o recolhimento de ICMS em relação ao faturamento. Como ele é não cumulativo, e você recolhe a diferença do débito menos o crédito, que é o saldo, é pegar esse saldo e ver quanto se representa sobre o faturamento. Se você pegar, por exemplo, a energia elétrica que nós vimos ali, que está aí em torno de 19%, entendeu? Mas eu não vou pegar a energia elétrica, não. Vamos pegar um caso de uma empresa, vamos dar exemplo hipotético, uma empresa que compra fora do estado, compra de São Paulo, vende de terra. Se ela vendesse, sem colocar o valor agregado dela, mais de lucro, ela teria que recolher 6%. Então, uma alíquota aceitável de recolhimento do ICMS seria em torno de 6%. Olha o que recolhe a agricultura. 1,33 sobre faturamento. Isso é dado do DAP, que é um demonstrativo de apuração e informação do ICMS. Isso é dado que o contribuinte fornece para a Secretaria da Fazenda. Tá. Da área da Fazenda. Comércio 1,23 do faturamento. Comércio atacadista 0,90. Você sabe que os atacadistas do triângulo ali ficavam fazendo chantagem ali, se não arrumasse os benefícios para eles, porque aqui dentro está o benefício e a sonegação. Isso aqui, o mínimo aceitável seria uns 5%. Olha o que ele recolhe. E aí você pega a indústria que ela faz a maior parte do PIB, tem serviço, depois a indústria de transformação. 2,34% do faturamento. A indústria de construção, 1,13%. A indústria de transformação, 2,54%. A indústria de extração de minerais, 0,01%, pessoal. 0,01% do faturamento. Isso aqui está cheio de benefício fiscal, de imunidade, isenção, de tudo que você imaginar. Isso aqui está recheado. Entendeu? Por isso que os países, os empresários de outros países estão querendo estudar o nosso sistema por isso. Não paga tributo, ainda tem benefício fiscal. Entendeu? Aí você tem aqui serviços, aí vem o serviço, a tributação sobre o serviço.
né? Norma que penaliza o trabalhador. Alojamento e alimentação, alojamento 2,4%, comunicação 14,31% e energia elétrica 19%. Aqui é que está a questão que eu coloquei para vocês da injustiça do sistema tributário. Outros serviços 0,25%, reparo, manutenção e instalação 0,3%, e aqui o transporte é o rodoviário, quando você vai de um município para o outro, esse programa, porque o aéreo também sofre tributação, entendeu? Então, assim, você acaba... por isso que não tem dinheiro, por isso que tem crise. Entendeu? É a crise fabricada. Você acaba dando tudo para os empresários, entendeu? Sabe? Você joga joia na burguesia e dá osso para os pobres. Então, é mais ou menos isso. Esse sistema tributário, aqui que tem jeito. Se você colocar... Por exemplo, essa média, a média mais ou menos do recolhimento em relação ao faturamento, deve dar uns 2,3, na época eu peguei esse total, dá 2,3 mais ou menos. Se você dobrar isso, já tem muito dinheiro, não precisa dobrar, se você aumentar um terço, resolve. Agora isso aqui precisa vontade política, isso aqui precisa enfrentar o poder econômico, o poder político, precisa ter desgaste para você operar isso aqui. Bom, isso aqui é um instituto, né, instituto, ele fez um trabalho sobre sonegação, tá? E levou à conclusão que a sonegação ela atrapalha o PIB. E ele colocou os fatores que reduzem produtividade, tá? Atrapalha o crescimento do PIB e reduz a produtividade. Fatores explicativos para menor produtividade do setor informal, maior dificuldade de acesso ao mercado financeiro, menor acesso ao judiciário para assegurar o cumprimento de contratos, desincentivos ao crescimento pelo receio à fiscalização, inserção em cadeias produtivas também informais. Ele chegou na época, isso aqui é um estudo antigo, não é novo, que a mão de obra naquela época tinha 50% era informal. Por isso que a Previdência tem problema hoje, né? 50% informal. Hoje é muito mais e nós vamos ver com o reflexo da reforma trabalhista. Aqui ele faz justamente esse emaranhado de coisas para mostrar que maior informalidade é menor retorno de investimento, entendeu? Aí vai concorrência desleal em empresas formais, menores investimentos em capital físico, humano e organizacional, menor criação de empregos de qualidade, empresas produtivas não ganham participação no mercado, tal, aí vem entendeu? Aí lá em cima, quer dizer, você vai, lá em cima você vê menores ganhos de produtividade e menor crescimento do PIB, tá? Então, essa discussão que as pessoas, que aqui, você pega em país do primeiro mundo, o cara tem vergonha de falar que só nega. Aqui virou expertise, o cara é esperto, entendeu? Tá. Ele acha que tem que pagar. E o discurso mais esparrapado. Aí você para os políticos roubar, entendeu? Por isso que eu só nego. Sonegar, pessoal, é pior do que corrupção. É o igual a corrupção. É roubar dinheiro público. Sonegar é um nome bonito que deu para roubar. Pobre rouba, rico sonega. É isso. É só ter noção. É essa que é a gravidade do problema. Você está roubando dinheiro público e um dinheiro que nós já pagamos. Como compramos lá alimentação, a roupa, o vestuário, tudo mais. Bom, encerrando, só para acrescentar aqui, eu gostaria de dizer, que eu aproveitar essa fala, não dá para a gente ficar dizendo que não existe o problema, que não está. Mas eu acho que a gente tem que entrar no problema, desmistificá-lo e apresentar a solução. E quem pensa para frente, pensa no desenvolvimento, na justiça social, entendeu? Não tem jeito de fazer ajuste, arrochar assim de pobre. Nós precisamos fazer o ajuste, se precisa ser feito, se for feito, ele tem que ser, entendeu? Em cima da receita. Tributando, como eu mostrei para vocês aqui, o absurdo que é onde tem que fazer, porque não está recolhendo nada, a maioria dos setores não recolhe nada. Foi o que eu falei, isso depois da Constituição de 88, o Estado passou a tributar o S, largou o ICM para poder fazer guerrinha fiscal e moeda de troca.
entendeu? Ó, os benefícios que eu estou dando para você, entendeu? Dá aí 10 bilhões em 4 anos, então você vai dar tanto lá para mim, não sei mais ou menos. Isso rola assim mesmo, entendeu? Não dá para dar não, porque não tem prova, mas senão sim. Mas o caso é o seguinte, isso aí é um caminho pelo lado da Receita. Dívida, precisa de uma auditoria, porque essa dívida já foi paga, para ver se ela existe, inclusive levantando lá nos 14 bilhões, lá em 99, por que esse banco quebrou? Porque é o que eu estava falando aqui, gente, banco que recebendo as coisas, o depósito nosso ali de graça e emprestando a 9%, 10%. Então, essa nos deve ter dado uma contribuição, no sentido de a gente fazer uma reflexão, mas aí eu trago mais essas bandeiras, né? Um ajuste, se for fazer o ajuste pelo lado da Receita, tributar a mineração, elevar a tributação dos outros setores que estão em baixa, rever benefícios fiscais, que faça eles de forma escalonada para não assustar o cara, mas vai reduzindo isso 10% ao ano para chegar lá para não assustar, entendeu? E ter políticas efetivas de combate à sonegação. O mais, muito obrigado, Beatriz, pelo convite. Obrigada, cumpriu fielmente o objetivo pelo qual as entidades do funcionalismo indicaram o seu nome para a composição da mesa no período da tarde. Então, quero agradecer e vamos